Olá, eu sei que você só por estar assistindo esse vídeo tem pelo menos 30% aí de possibilidade de ter pressão alta e com certeza conhece alguém que tem hipertensão arterial. Tudo bem? Meu nome é Fabrício, eu sou médico, clínico geral e nefrologista aqui em Londrina, no Paraná, e trato de pacientes com hipertensão e pacientes com problemas renais, inclusive aqueles que fazem hemodiálise. E é isso que eu vim falar aqui com você nesse vídeo de hoje, falar um pouquinho sobre hipertensão arterial. E olha só, é isso mesmo que eu te falei, né? 30% de possibilidade de você ter hipertensão arterial, isso porque 30%, né? Um terço das pessoas tem pressão alta, tem hipertensão arterial. Interessante, né? Muita gente. Mas você sabe aí um dado mais interessante a respeito? Dessas pessoas que têm hipertensão arterial, né, que é um terço da população, mais ou menos metade está se tratando corretamente. E dessas pessoas que estão se tratando, só metade tem controle, pelo menos metade, se não for mais, né? Não vai ter controle adequado da pressão arterial. Interessante, né? Porque olha só quantos tratamentos aí foram surgindo nos últimos anos, tecnologias de diagnóstico, acompanhamento, mas mesmo assim a taxa de controle ela é muito baixa. Então é disso que eu queria falar um pouquinho com você hoje. E como eu já disse, meu nome é Fabrício e esse canal aqui tem essa intenção. Eu queria trazer aqui informações para você que é paciente, ou então que é cuidador, que tem alguém aí na sua casa, que você cuida, que você, né, pode ser esposa, marido, filho, pai, mãe, que tenha problemas de saúde, e que você tenha aí então esse canal para você ouvir coisas boas, falar sobre doenças, sobre saúde, falar também sobre essas doenças crônicas, como que são as dificuldades aí no tratamento, para a gente poder também conversar a respeito do sofrimento, né, sobre a morte e sobre a vida. E queria falar para você também sobre esperança, né, sobre essas dificuldades que a gente tem na vida, mas que é possível a gente, com acompanhamento adequado, não só médico, entre N coisas aí que a gente precisa de auxílio nessa vida, a gente viver uma vida, mesmo que seja com doenças, uma vida significativa, uma vida digna, uma vida que tenha sentido. Então, se você está gostando aí, não deixa de se inscrever no canal, deixar seu like e acompanhar até o final, que eu vou falar um pouquinho sobre o que é a hipertensão, por que você deve se preocupar com isso e falar também um pouquinho desse problema. Por que apesar dos medicamentos serem bons que nós temos hoje em dia, a taxa de controle da hipertensão ela ainda é muito baixa. Bom, vamos lá. A gente tem aí, poderia dizer assim, que a gente tem três maneiras, três modos com que a hipertensão pode se apresentar numa pessoa, tá? Então, pode ser uma pessoa que não tenha nenhum problema de saúde, né? Ela está com a saúde boa, 30, 40, 50 anos, tanto faz, e ela tem o diagnóstico de pressão alta e ela tem que tomar um remédio por isso, por exemplo, né? Então, é um caso simples, uma pessoa que tem uma saúde boa e que só tem essa hipertensão, ou tem alguma outra doença que não é muito relacionada à hipertensão, né? Por exemplo, tem um problema de dor de cabeça, né? Tem um problema aí, já operou o joelho, por exemplo, mas aquilo que ela tem que fazer o tratamento contínuo é só a hipertensão. Uma outra modo com que se apresenta aí a pressão alta, né, hipertensão arterial, é justamente quando tem já outras doenças associadas, né? Então pode ser doenças que junto da pressão alta aumentam aí o risco, né, de desenvolver complicações, problemas futuros, né? Então, por exemplo, são doenças aí como distúrbios aí no colesterol, né, dislipidemia, né, colesterol alto, diabetes, né? Ou então pessoas que já têm outros problemas de saúde, então uma pessoa que já tem um problema cardíaco e tem uma pressão alta, né, por exemplo. Então essa daí já é um tipo de hipertensão que gera mais preocupação, porque tem outras coisas associadas. E tem ainda uma terceira manifestação, terceiro modo de apresentação aí, que podem ser as hipertensões que elas são causadas por outras doenças, né? E muitas vezes essas doenças, se tratadas, elas tratam também, curam a hipertensão arterial. E nesse caso é importante identificar, fazer investigação para descobrir qual é essa doença. Então são pacientes aí que precisam de uma investigação apropriada, feita por um médico adequado que vá saber fazer esse acompanhamento. E as pressões elas podem ser mais altas ou mais baixas. Então você pode ter uma hipertensão leve, por exemplo, moderada, até valores mais elevados de hipertensão. E quanto mais elevada for a sua pressão arterial, mais risco ela vai trazer para a sua saúde. E quem que é o médico, né, que pode te acompanhar, que pode te ajudar no controle da sua pressão alta, né?
A princípio, qualquer clínico geral aí, né, pode ser da atenção primária, um clínico geral, ele está habilitado aí pela sua formação a dar esse tratamento da pressão alta, né. Claro, vão ter alguns tipos aí, como eu já vinha comentando, que vão requerer aí um especialista, né? Então, por exemplo, uma pessoa que já teve infarto, tem pressão alta, precisa acompanhar com um cardiologista, né? Se uma pessoa aí começa a ter valores muito altos de pressão, muito jovem, ou uma pessoa que vinha com a pressão controlada já há bastante tempo, de repente a pressão piora muito, ela tem que fazer uma investigação de uma causa para essa pressão. Vale a pena procurar um nefrologista, por exemplo, que é o meu caso, né? A gente está muito habituado a tratar com valores muito altos de pressão, pressões aí que não estão bem controladas, que são relacionadas a problemas renais que realmente complicam o tratamento da pressão alta, e a gente está bastante habituado aí com esse cenário, né? Bom, eu estava falando para você que as taxas de controle de pressão alta, né, da hipertensão arterial, elas não são boas. Por que será isso, né? Então, o que envolve o tratamento se você tem pressão alta? O tratamento ele não é só medicamentoso. Na verdade, o tratamento com remédio ele vai ter pouco impacto se ele não for acompanhado de outras mudanças. E é aí onde que pega, né? Então, eu tenho uma tia minha que falava, né? Eu vou no médico, nem sei por que eu vou no médico. Eu vou no médico, ele manda eu fazer exercício, manda eu fazer caminhada. Eu já sei até a receita. E é isso, né? É um pouco chato quando a gente vai ao médico, quando você vai ao médico, fala, você tem que acertar a alimentação, você tem que fazer exercício, você fala, já sei isso tudo, né? E por que isso não acontece? É culpa sua, né? Então, como eu estava dizendo, esse canal aqui, eu quero que você se sinta compreendido, né? Quero que você se sinta compreendida, porque não é fácil você mexer na vida, não é verdade? Então, quantas pessoas aí que às vezes não estão fazendo o tratamento adequado da sua saúde, não estão cuidando bem da sua saúde? Será que é só por desleixo? Será que é porque não se importa? Né? A gente não pode fazer esse tipo de julgamento. Eu tenho certeza que se esse é o seu caso, ou que você conhece alguém assim, com certeza, que de repente não está cuidando bem da saúde quanto devia, com certeza essa pessoa está fazendo isso porque tem alguma coisa mais importante que ela acha que ela deve estar fazendo no momento. Então, pode ser que a pessoa trabalhe muito, tem que cuidar dos filhos, tem alguém com problema de saúde que ela tem que cuidar também, problemas financeiros, enfim. A pessoa está lá escolhendo e acabou se colocando, né, em último lugar a sua saúde, colocando, ela não é prioridade, ela está cuidando às vezes dos outros, de outros trabalhos, de outros problemas. Então, todo mundo tem uma luta. Então, sinta-se compreendido, né, nesse caso, porque a vida não é fácil, a gente sabe disso, mas como eu disse para você, a gente sempre tem que buscar a esperança, porque eu acredito muito nisso, não sei você, mas essa vida aqui ela tem sentido, né? Então mesmo o sofrimento, as dificuldades da vida, as doenças, por maiores ou maiores que elas sejam, isso tudo tem algum sentido na sua vida, e cada vida é única, e cada um tem que encontrar esse seu caminho, né? Dentro aí da sua saúde, das suas doenças, dentro dos seus problemas familiares, enfim, de trabalho, seja o que for. Então, tem esperança que é possível sim a gente encontrar os caminhos para que você viva melhor, para que você seja feliz, tenha uma vida aí plena, com sentido, que é esse o motivo, né, da gente tratar da saúde, cuidar dos problemas, para poder viver mais, poder viver melhor. Né? Então, aí eu te faço essa pergunta. Se exige alguma mudança na sua vida, algum problema na saúde, está sendo fácil fazer isso? Está sendo fácil encontrar esse caminho? Tenho certeza de que não está. E a gente, como médico, como que é o convencimento que a gente procura fazer? Olha, se você tem pressão alta, você tem que cuidar, porque senão você pode ter infarto, você pode ter um derrame, você pode ter insuficiência renal e ir para uma hemodiálise. A gente põe medo. Eu não quero pôr medo em você. Eu tenho certeza que você sabe que qualquer que seja o problema que você tem, inclusive pressão alta, se for o caso, que você tem uma noção de que isso pode ter problema. Mas isso daí talvez não esteja bem enquadrado na sua vida, né? Então imagine, daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, né? Qual que é a vida que você espera? Isso que está acontecendo hoje, está levando para lá ou não? Essas mudanças que você custa a adotar na sua vida, e no caso da pressão alta, as mudanças são uma dieta com menos sal, né? Menos frituras, mais saudável de modo geral, uma alimentação, né? Mas principalmente focando aí no sal, mais vegetais, frutas, né? Menos embutidos, menos porcarias, né? Uma alimentação mais saudável. Envolve alguma prática de atividade física, mas a pressão alta também está relacionada com muitos fatores da vida cotidiana.
com muitos estressores que, quem que não tem hoje em dia isso? Quem que não vive correndo? Quem que não tem algum problema? Quem que não está preocupado com as contas, né? E esse daí é a vida cotidiana. Quanto de ansiedade que não existe por aí, todo mundo ligado aqui no celular, né? E vive essa ansiedade. Quantas pessoas não dormem mal? Pode ser o seu caso também. Como que tem sido difícil para as pessoas descansarem. Então, isso tudo contribui para uma vida que leva, com certeza, a ter pressão alta e outros problemas. Mas, olha só, guarda essa frase assim. A cura está na doença. O que eu quero dizer com isso? Se você pensar, com certeza você deve saber histórias de alguém na sua casa, talvez seja a sua mesmo. De quantas pessoas que às vezes não passaram por um problema de saúde e isso daí não as fez refletir na vida, né? Então, aquelas pessoas aí que, né, você já viu filme, histórias, né, de repente a pessoa lá tinha um câncer avançado e de repente ela enxerga naquilo a oportunidade de entrar em contato com outras pessoas, de pedir perdão, de encontrar de repente de novo a sua fé que ela havia perdido, encontrar uma paz interior que ela não tinha mais. Então, de repente, a doença acabou abrindo um caminho para que ela se encontrasse e se abrisse aos outros. Então, por isso que eu falei para você, não perca a esperança, qualquer que seja o problema que você tem. Que de alguma maneira eles estão abrindo o nosso caminho para alguma coisa melhor se a gente conseguir olhar bem, estiver aberto isso daí. Então, veja lá, tua vida está estressante? Por quê? Será que tem alguma coisa que não está adequada aí na sua vida? Você está colocando em primeiro lugar as coisas importantes? Não é? Eu lembro que uma vez eu falava aí com um paciente simpático, um paciente há muitos anos, e ele não tava bem cuidado quando eu comecei a acompanhá-lo, né? Tinha pressão alta, diabetes e tal, não estava legal. Estava até desanimado, né? E na conversa eu vinha saber aí que estava para nascer o neto dele, tinha filhos e tal. E essa foi a nossa conversa. Você quer brincar com seus netos? Você quer tê-los daqui 10 anos, 15 anos? Você quer curtir esses netos? Pois então, você acha que vale a pena você cuidar-se melhor em troca disso? Acha, mas doutor, é difícil aqui por conta desse trabalho. Tá, o que a gente pode acertar aqui? Será que você consegue melhorar esse horário? Não, acho que eu consigo. Então, aos poucos, ele foi fazendo algumas mudanças pontuais no trabalho, começou a utilizar melhor o remédio, fazer controle melhor da pressão, começou a ter uma dieta combinando com a esposa que estava lá, assim, não, eu posso fazer sim, tal. Ele que não gosta muito, mas agora ele vai querer, ele quis. Então, aos poucos, ele passou a ter diabetes controlado, pressão controlada, e fiquei sabendo que nasceram os netos e venho acompanhando, né? E tá lá vivendo, tá bem, animado, gosta de ir nas consultas, contar as notícias, né? Então, veja só, alguma coisa, através da doença, despertou ele para um ideal maior, que fez ele comprar esse plano de tratamento necessário para o bem da vida dele. E é o bem da sua vida que nós estamos falando, né? Então não é para agradar o médico, a gente não tem que cumprir meta aqui de controle, não é só isso, não. A nossa meta é, será que eu estou ajudando as pessoas a viverem melhor? Se sim, estamos cumprindo a meta. Né? Então, é esse o convite que eu faço para você. Dá uma pensada, você ou alguém aí na sua família, que tem um amigo que tem a pressão alta e que está tendo dificuldade de tratar. Né? Será que não vale a pena você encaminhar esse vídeo? Ou você trocar uma ideia, ou dar uma pensada, peraí, será que as minhas prioridades de vida estão no local correto? O que esse problema que eu tenho, seja mais grave ou menos, né, com a minha pressão alta, me abre de perspectiva, que eu tenho que mudar para bem, o que tem coisa que não está legal que eu posso melhorar. Então, eu faço essa pergunta para você, e esse é o caminho para a gente encontrar aí o tratamento, as mudanças necessárias, né, de maneira que seja boa, até prazerosa mesmo, porque isso vai ter sentido, a gente vai ficar contente e vai observar progresso, né? E lembrando que isso não acontece do dia para a noite, né? Então, não é você vai numa consulta e recebe lá receitas, indicações e faz, não, faz um pouco agora, daqui 3 meses você adota outra mudança, daqui 6 meses, dentro de um ano, tua vida melhorou bastante, pô, você tem o resto da vida agora para viver assim, né? Então, vale a pena sim você cuidar da sua saúde, olhar para os seus problemas de saúde, suas doenças que você tem, e encarar isso
como um chamado para a vida, para viver bem. Bom, mas aqui voltando especificamente, então só para a gente já concluir a nossa conversa de hoje sobre hipertensão arterial. Se você tem uma pressão leve, né, pressão arterial leve, levemente elevada, né, então você tem uma pressão até valores de 150 por 90, lembrando que a gente considera o normal aí, né, 140 por 90, alguns locais aí 140 por 80, né? Não é quanto menor melhor, não é assim, porque se abaixa muito também não é legal, mas nesses valores aí de 120 por 80, 140 por 90, tá legal, ok? Então se a tua pressão aí foi diagnosticada em uma hipertensão leve, 150 aí por 100, basicamente é um caso que não precisa de tratamento medicamentoso, tá? Então, adequações de dieta, algum tipo de atividade física, ele pode ser suficiente, sim, para controlar a pressão. Isso é muito bom, né? Porque você sai de uma condição, você tinha uma doença que não tem muita repercussão, que é uma hipertensão leve, você faz alguns ajustes bons na sua vida e consegue controle, não precisa tomar remédio. Excelente, né? Isso daqui vai mudar a sua vida e pronto. Você pode ter hipertensões mais elevadas, que se não tiver nenhum problema de saúde e não for causado por nenhuma outra doença, você vai ter que fazer esses tratamentos aí habituais e tem que, essas mudanças de vida, né, como a gente fala, a gente chama mudança de estilo de vida, né, parece um nome genérico, né, a gente põe na receita, mudança de estilo de vida, não é assim, né, cada paciente tem a mudança necessária, o jeito de conduzir isso, mas de modo geral, essas mudanças aí vão ser necessárias e medicamento também. E lembrando que sem as mudanças aí, essas adequações na vida, que já comentamos aí, os medicamentos perdem muito do seu potencial e o controle pressórico fica muito difícil. Então você tem que associar sempre os dois. Aí, se você já tem uma pressão mais alta com problemas de saúde associados, aí realmente ele precisa de um cuidado bastante intensivo, porque já fica mais arriscado, né? Outras complicações que podem surgir, principalmente a combinação aí com diabetes, e claro, tem uma outra combinação que é muito ruim também, que é o tabagismo, né? Que é associado com hipertensão também não é legal. E por último, né, lembrar que se você começou aí, foi diagnosticado com hipertensão há pouco tempo, né, uma idade mais ou menos jovem, e que são valores muito elevados, você precisa de uma investigação, possivelmente você precisa de uma investigação, para ver se não tem nenhuma doença causando isso. Por exemplo, às vezes tem um problema renal que a pessoa não sabe, às vezes é um hipertiroidismo, não é? Às vezes a pessoa isso daí pode ser relacionado com obesidade, que também é um fator muito associado com hipertensão, que é obesidade, sedentarismo, né? Enfim, tem várias outras doenças aí que podem estar associada, causando a pressão alta ou contribuindo para a sua piora e que tem que ser diagnosticada. Ou pode ser que você já esteja numa idade mais avançada, aí, com 50 anos já para cima, já tem hipertensão há alguns anos, e ela vem bem controlada. De repente ela começa a descontrolar demais sem que haja nenhuma mudança na sua vida. Isso é indicativo de que pode estar tendo alguma outra doença causando essa elevação aí na pressão arterial que precisa ser diagnosticada. Então, tá aí mais ou menos um quadro geral do que pode ser a hipertensão, o que ela pode causar para você e principalmente, né, esse foco na sua saúde, na sua vida que você tem que dar a partir de uma doença. Então, eu deixo aqui o convite para você, né, seguir aqui o canal, se inscreva, deixe seu like e esse canal também é para você ser ouvido. Então, lembre-se, eu quero que aqui você tenha uma oportunidade de falar de seu ouvido, que você tenha voz. Então, tem os comentários aqui, você pode fazer seus comentários. Tem lá meu canal no Instagram, você pode seguir lá e também conversar comigo, fazer comentários. Eu acho que essa troca de experiências com os pacientes, ouvir como que é a vida para você, as suas dificuldades, as suas esperanças, as suas estratégias para viver, eu acho que isso enriquece muito a nossa vida enquanto médico e também dos outros pacientes que também vão se inspirando e encontrando caminhos aí nas suas vidas. Então, obrigado, fique ligado aí e no próximo vídeo a gente conversa um pouco mais. Até a próxima, fique bem, fique em paz e seja feliz.